Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para, como sempre, todas as vezes que aqui estamos, expor a palavra de Deus para cada um de vocês. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência e pela atenção de cada um que semanalmente tem se prontificado a vir até o nosso canal e acessar aí as nossas publicações, assistir nossos sermões. Eu agradeço pela sua audiência, peço que Deus lhe abençoe grandemente e peço gentilmente que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, porque é muito importante para nós. Deixe os seus comentários para que assim a gente possa ir interagindo e o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês. E também você que é novo, você que ainda não tem se inscrito no nosso canal, eu peço que você clique aí abaixo do vídeo, na barrinha de inscrições, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais, que esta comunidade que nós temos aqui possa ser uma comunidade de bênção, que possa levar a palavra de Deus a todos que têm sede e têm fome da palavra de Deus. Então eu agradeço a audiência de cada um, peço licença para entrar em sua casa e falar um pouco com você que está aí do outro lado a respeito da palavra de Deus. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em Miqueias, no capítulo 6, a partir do versículo 6 até o 8, que diz assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante ele com bezerros de um ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Abra comigo também em Oséias, no capítulo 6 e versículo 6, que diz da seguinte maneira, prestem bem atenção no que diz aqui, Oséias 6,6, diz o seguinte, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Agora eu peço a você que está aí do outro lado, que incline o seu rosto juntamente comigo e vamos orar, vamos pedir para que Deus abençoe toda a nossa exposição neste dia e que Ele possa falar ao teu coração também através da palavra de Deus. Então inclinemos os nossos rostos e vamos falar com o Deus Todo-Poderoso. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença, Pai, e em Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, pedimos perdão por todo o pecado que tenhamos cometido e pedimos, ó Deus, que Teu sangue continue nos purificando de todo o pecado. Deus Todo-Poderoso, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, em mais esta exposição, que o Senhor possa falar, Pai, através da Sua palavra, Pai, e possa mostrar ao Teu povo, Pai, as irregularidades, Pai, que há no meio evangélico, Pai. Sei que é difícil, Senhor Jesus Cristo, falarmos destes assuntos, Pai, mas devido ao caos que está o mundo evangélico, Pai, é necessário estarmos abordando estas questões, Pai, para que Teu povo fique ciente, Pai, que nem tudo, Senhor Jesus Cristo, que diz que é igreja, é de fato igreja,
nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe em mais este dia, Pai, em mais esta exposição, no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos amigos, hoje eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Talvez seja um assunto muito pertinente, pois atualmente eu tenho visto igrejas que mais parecem centros espíritas, outras que se confundem com terreiros de religiões afro. Eu respeito todas as religiões, mas o que me deixa estarrecido e o que me deixa desinquieto é quando eu vejo o sincretismo religioso que está manifestado nas igrejas. Recentemente, estava assistindo alguns vídeos de algumas igrejas ditas evangélicas, que se dizem pentecostais, mas na realidade são neopentecostais, onde jovens estavam reunidos ali, um outro que parecia que estava fora de si, ele começou a gritar e a lançar as mãos sobre aquele povo que estava ali, e essas pessoas começaram a cair. Queridos amigos, isso não é igreja, isso já está se confundindo com centros espíritas e terreiros de religiões afro. Isto não é evangelho, queridos amigos. Este povo está movido por outro espírito que não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que eu conheço nas Sagradas Escrituras não é o Espírito que derruba as pessoas. Pelo contrário, o Espírito Santo que eu conheço é o Espírito Santo que preencheu os apóstolos ali em Atos 2 e os colocou de pé para que eles pudessem pregar o Evangelho. O Espírito Santo que eu conheço é o Espírito que abriu os olhos de Saulo de Tarso e transformou a sua vida e fez dele o grande apóstolo Paulo e lhe deu o discernimento que ele tem. O Espírito Santo que eu conheço é o Espírito Santo que revelou a palavra de Deus para o apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos e lhe rendeu esta obra maravilhosa que nós temos aí como o último livro da Bíblia Sagrada, que é o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Então, meus irmãos, nós temos que separar aquilo que é igreja daquilo que não é igreja. Eu tenho visto igrejas, meus irmãos, vocês acompanharam as últimas notícias, igrejas e pastores envolvidos com escândalos aí do INSS. Eu não vou citar aqui nomes por questões de ética, mas todos sabem quem são as pessoas que estão envolvidas. Mega churches, pastores aí de renome no mainstream evangélico, e desta forma, estas pessoas têm envergonhado a palavra de Deus e têm envergonhado o Espírito Santo de Deus. Homens que estão mais preocupados com ofertas, com dízimos, com esses moveres aí que eu falei para vocês, que parecem mais culto a demônios do que um verdadeiro culto a Yahvé dos exércitos. Homens que estão preocupados com pragmatismo. Outros, como tenho visto aí no final do ano que passou, 2025, homens trocando o culto sagrado a Deus por teatros que mais parecem um circo. Eu vivi para ver, meus irmãos, um pastor vestido de Papai Noel e no púlpito, em vez de ele pregar a palavra de Deus, em vez dele abrir o texto sagrado, expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto para a sua congregação, ele começou a contar um conto da carochinha e desta forma ele quebrou o princípio regulador do culto. Eu tenho visto, meus irmãos, igrejas que se dizem pentecostais, mas como dito, não passam de seitas neopentecostais, que têm colocado danças no culto, coisas que nunca foram estabelecidas por Deus. E desta forma, meus irmãos, todo esse cenário de corrupção que nós vemos aí é o mesmo contexto que nós encontramos em Miqueias, Oséias aqui, que nós estivemos lendo. Esse texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler aí, ele expressa que a verdadeira expressão de fé não está baseada, queridos amigos, em rituais, campanhas ou sacrifícios,
mas na expressão da obediência, o amor a Deus e o amor ao próximo. Era nisso que os judeus da época de Miqueias e Oséias falharam. Estavam dispostos a ir às últimas consequências para cobrir o seu pecado e apaziguar a ira divina. Agora olhe todo esse contexto que eu expus a início, meus irmãos. Vocês percebem que esses líderes das seitas neopentecostais, eles estão dispostos a tudo, até fazer o que Deus não pediu para arrecadar dinheiro. Eles estão dispostos, meus irmãos, a fazer o que dá certo. Não é o que é certo, não é o que é correto. Muito tem me entristecido, meus irmãos, que um grande figurão reformado, que também não vou citar o nome aqui por questões de ética, mas eu acho que todos sabem a quem eu me refiro. Antes ele dava de dedo na cara dos neopentecostais, falavam de seus exageros, e agora, o perdão da palavra, como diria minha mãe, meus irmãos, está ali lambendo todo esse povo sujo, esse povo podre e contaminado pelo pecado. Um homem que eu julgava ilibado e correto, meus irmãos. Hoje ele está com um discursinho barato que não pode levantar muros, mas ele se esquece, queridos amigos, que o próprio evangelho levanta um muro de separação entre o ímpio e aquele que é justo, e desta forma ele levanta um muro entre aquele que obedece os mandamentos de Deus e aquele que não obedece. Em outras exposições eu já falei para vocês que nem todos os seres humanos são filhos de Deus, mas apenas aqueles que se arrependeram de seus pecados e têm a sua vida debaixo do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo são filhos de Deus. Aqueles que fazem parte da aliança, ali do pacto de redenção, aqueles que não fazem parte não são filhos de Deus. Então, homens que estão preocupados com pragmatismo, com filosofias, com ideologias espúrias, teologias progressistas, aqueles que estão preocupados aí com psicologia, com a teologia do coaching, confissão positiva e a maldita teologia da prosperidade, esses homens estão se revelando que não são de Deus. Então, assim como os judeus do tempo de Miqueias e Oséias, esses homens estão dispostos a ir até as últimas consequências para ter aí o seu pecado coberto e a ira divina apaziguada. Eles estavam oferecendo ali até aquilo que Deus não pediu e proibiu, que eram sacrifícios humanos. Vocês podem ver no contexto aí veterotestamentário, livro de Crônicas, livro de Reis, aí o livro desses profetas menores, você vai encontrar o povo todo confuso, oferecendo até aquilo que Deus não pediu, oferecendo aí até seus próprios filhos, como o rei Manassés, que passou o seu filho pelo fogo em holocausto ali para o deus pagão Moloque, como Acás também havia feito. Então, desta forma, meus irmãos, o povo de Israel e Judá estava disposto até fazer o que Deus não pediu e até o que Deus proibiu. E esses ditos pastores modernos de hoje do mundo evangelical, meus irmãos, estão dispostos a ir até as últimas consequências para arrecadar dinheiro. Outro líder, meus irmãos, que é bem conhecido na mídia aí por seu envolvimento na política, ele tem exposto aí nas mídias sociais falando o seguinte, que ele já havia testado todos os tipos de métodos para tirar oferta, mas tinha um que não falhava. E desta forma ele ensinava ali os seus obreiros e os seus pastores como arrancar dinheiro do público. E isso é uma maldita idolatria ao dinheiro, meus irmãos. Esses homens não adoram o Yahvé dos exércitos, esses homens estão adorando a Mamon, as riquezas. Deus quer obediência, meus irmãos, não quer sacrifício. Infelizmente é o que nós encontramos nessas igrejas modernas chamadas evangelicais. O que nós encontramos ali é apenas sacrifício, não é obediência. São cristãs apenas no rótulo, se baseiam em campanhas e ritos vazios, não passam aí de cultos a demônios. E os homens querem manipular a Deus. E como é que eles querem manipular a Deus? Eles querem aí
barganhar com Deus, quanto mais oferta, quanto mais sacrifício, quanto mais o maldito sacrifício, é a fogueira santa, é óleo ungido, é cajado de Moisés, são parafernálias gospel que têm sido colocados no lugar do culto verdadeiro que Deus pediu para o seu povo, que é a oração, leitura das Escrituras, exposição das Escrituras. Apenas isso, meus irmãos, e a aplicação aí, a execução dos sacramentos, batismo e santa ceia, são as únicas coisas que Deus pediu no culto. Ele quer louvor, Ele quer adoração verdadeira. E os homens querem manipular o verdadeiro Deus, mas não vão conseguir. Em uma ocasião, o líder, meus irmãos, da maior seita neopentecostal que nós temos no Brasil, que eu posso falar aí, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, ele dizia algo que me chateou muito. Eu ouvi ele dizendo o seguinte, que a graça que nós, conservadores e reformados, pregamos, para ele era desgraça, porque nós confiamos e depositamos a nossa fé somente no sacrifício de Cristo para a salvação, o que para ele é um absurdo, porque ele crê que fé é sacrifício. Ele não vê a salvação como um dom dado por Deus, mas algo que se conquista aí por meio das obras. Segundo ele, a fé é sacrifício, queridos amigos. O que biblicamente é um disparate, é uma heresia, que foi combatida aí pelos apóstolos, pelos pais da igreja e pelos reformadores. Isso é heresia, meus irmãos, pois Deus não está nem um pouco preocupado com os nossos sacrifícios fétidos, mergulhados no pecado. O verdadeiro e único sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Não são campanhas, dízimos e ofertas que vão nos salvar, mas sim a obra expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tais equívocos, tais ideias equivocadas, queridos amigos, só refletem o que Paul Washer, em sua obra 10 acusações contra a igreja moderna, ele chama de analfabetismo bíblico. Já não se expõe a palavra de Deus, como eu disse, estão colocando teatros e dancinhas obscenas no lugar da exposição da palavra de Deus. O púlpito já não está mais no centro. O que está no centro são efeitos pragmáticos. Ou como dizia uma certa cantora do mundo gospel aí, toca-se apenas uma nota musical no teclado para manipular a mente das pessoas, para ter uma experiência psíquica ali. Abaixam-se o jogo de luzes para ter um efeito aí de, vamos dizer, de satisfação para o público. Desta forma, eles têm tirado o culto verdadeiro do seu lugar e têm colocado aí uma apresentação teatral, podemos dizer aí um teatro, um espetáculo aí de culto a demônios, um espetáculo de culto a dinheiro. E como diria o próprio Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, muitos anos atrás, quase 200 anos atrás, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia o seguinte, que chegaria um tempo que já não existiria mais pastores alimentando ovelhas, mas sim palhaços entretendo bodes. Esses homens, eles aplicam não o que é certo, mas aquilo que dá certo. Eles não aplicam aquilo que a palavra de Deus quer que nós façamos. Eles aplicam aquilo que dá para arrecadar dinheiro. Por isso eles vão mudar a pintura. Não que eu seja contra aí igrejas que têm a parede preta. O que importa é o evangelho sendo pregado com fidelidade, meus irmãos. Mas eles vão mudar a estética da igreja, eles vão mudar o estilo de seus pastores, vão colocar aí pregadores com bonezinho na cabeça, com roupas de grife, para mostrar aí, meus irmãos, uma prosperidade inexistente, uma prosperidade que só cabe ao líder. Muitos aí que eu vi, meus irmãos, de megachurches, cobrando taxa para batizar pessoas, e a mesma megachurch aí, cobrando uma taxa aí, para colocar uma espécie de camarote dentro das igrejas, lugares reservados, lugares melhores ali para assistirem o espetáculo, o circo dos horrores que estava sendo apresentado ali.
Então, tais ideias equivocadas, meus irmãos, acerca da fé só refletem o que o irmão Paul Washer já havia dito aí em sua obra, 10 acusações contra a igreja moderna, que isso só reflete o analfabetismo bíblico do povo. E para isso, queridos amigos, eu queria analisar com vocês o contexto aí de Miqueias, que nós acabamos de ler, acerca do que eu quero apresentar aí para vocês a respeito deste tema, o fracasso do evangelicalismo moderno. Então este é o tema que eu quero tratar com vocês. Eu sei que o tema é um tanto indigesto, meus irmãos, mas é o que temos para falar hoje, o fracasso do evangelicalismo moderno. Veja os versículos 6 e 7 aqui, de Miqueias capítulo 6. Ó. Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Miqueias está perguntando com o que eu vou me apresentar diante de Deus? É com holocaustos? É com sacrifícios humanos? É com bezerros de um ano? O que eu vou fazer para agradar a Deus? E ele vai dizer mais aqui, ó. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então perceba, meus irmãos, os exageros que aqui são apresentados. Milhares aí de ribeiros de azeite, 10.000 cordeiros para serem oferecidos em sacrifício, e até o próprio primogênito, que era uma coisa que Deus não havia pedido para o seu povo, eles estavam dispostos a oferecer. Então Miqueias ele vai apresentar para nós aqui onde é que está o erro. O erro consiste, meus irmãos, em achar que o que conta diante de Deus, meus irmãos, é a quantidade, o tamanho e a beleza do sacrifício. Achar que Deus está interessado na sua oferta, não em você e na sua alma. O erro está em achar que Deus está interessado em sua oferta e não em você e na sua alma. Miqueias está inserido, meus irmãos, em um contexto, como eu disse para vocês aí, muito parecido com o nosso, pois ele estava em um ambiente totalmente hostil à fé verdadeira, marcado por corrupção social. Os reis e sacerdotes eram iníquos e corruptos. Havia um sincretismo religioso, como há nos dias de hoje. As pessoas não sabem o que é fé cristã. Eles acham que fé cristã está baseada em sacrifícios aí, explorativos, onde você tem que dar tudo o que você tem para, supostamente, queridos amigos, aí, apaziguar a ira divina. Deus não está preocupado com o que você tem, queridos amigos. Onde vemos denominações que se confundem com religiões afro e espiritismo. Nos dias de hoje e nos dias de Miqueias, havia corrupção moral e corrupção religiosa. E isso quer dizer, meus irmãos, que quando a religião não é pura, o povo não é puro. Muitos acham, meus irmãos, que ir para a igreja é para você se sentir bem. Muitos acham que é para você ter uma experiência esplendorosa. Mas eu digo para você que ir para o culto é ir para a casa do oleiro. Ir para o culto é você se derramar diante de Deus e bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Senhor, aceita a minha vida. Eu sei que eu estou em uma condição depravada. Eu sei que eu sou um miserável pecador, mas aceita a minha vida, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Tal contexto, queridos amigos, se choca com o nosso, pois a religião se corrompeu, a política se corrompeu e a justiça também, meus irmãos. Miqueias alertou os judeus dizendo que eles deviam mudar. E este alerta é para nós. Esta mensagem ela segue ecoando no tempo e dizendo que a igreja evangélica, em seu contexto mundial, tem fracassado e precisa mudar. Isso significa, meus irmãos, que quando nós perdemos valores morais que são fundamentais, se perde o caráter. E a nação ou o grupo que perde esses valores aí
o que resta para eles é apenas o fracasso e nada mais. Quando as igrejas evangelicais deixaram os catecismos e as confissões de fé históricas de lado, fracassaram e abraçaram o sincretismo religioso. E quando se perde o sentido da sua fé, quando se perde a sua história, quando você não conhece a história da igreja, quando você não conhece o que a tua igreja confessa, você vai cair num sincretismo religioso. João Calvino dizia que o coração do homem e a mente dos homens é uma fábrica de ídolos. E dessa forma, meus irmãos, quando você não compreende as Sagradas Escrituras, quando você não estuda os catecismos históricos, quando você não estuda a confissão de fé da tua igreja, se é que a tua igreja tem confissão de fé, você não vai entender as Sagradas Escrituras, você não vai compreender o ensino bíblico puro e simples. Então perderam a sua identidade e assim caíram no mesmo erro dos judeus. Os judeus se esqueceram no que se fundamentava a fé judaica, a fé abraâmica, e eles começaram a criar novas coisas para adorar a Deus. Miqueias nos mostra com clareza, queridos amigos, que a religião que ensina a salvação por obras é uma religião falsa. Sacrifícios e barganhas com Deus não são verdadeiros, porque não tem como você barganhar com Deus. A palavra de Deus diz que as nossas melhores obras, meus irmãos, é o profeta Isaías que vai dizer, são como os trapos imundos diante de Deus. Então é uma religião falsa, insuficiente e inútil, pois não é o que trazemos nas ofertas a Deus que vai nos salvar e purificar os nossos pecados. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 4. Vejam bem o que diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 4 ao 10, que diz assim, prestem bem atenção, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo para nós aqui não são sacrifícios que vão fazer a nossa vida andar corretamente, como diz um herege aí na internet, que é você tirando as coisas quebradas, as coisas fora do lugar da sua casa, roupas rasgadas, que vão mudar a sua vida. Não é nada disso, meus irmãos. É o sacrifício de Cristo que vai mudar a sua vida. É o ensino puro e simples das Sagradas Escrituras. Meu Deus do céu, não são sacrifícios, não são ofertas. Não é o que você oferece diante de Deus que vai contar para a sua purificação, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito. E ele segue aqui, prestem bem atenção, Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes. Antes um corpo me formastes, não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. O autor da carta aos Hebreus está citando Isaías aqui, que dizia que Deus já estava farto de sacrifícios de bodes, sacrifícios de carneiros, oferendas inúmeras que eram oferecidas para Deus. Isaías estava dando testemunho que viria um sacrifício perfeito, que não seria necessário campanhas inúmeras para se purificar. Não é necessário fogueira santa, meus irmãos, não é necessário 7 dias de campanha para você purificar a sua casa. Comece, como dizia o saudoso Paulo Júnior, nos dias em que ele estava no ministério. Ele dizia o seguinte, se você quer viver uma vida de santidade, comece pagando as suas dívidas, arruma toda essa papelada que está suja aí. Você é sapateiro, dizia Lutero, faça o seu ofício em louvor a Deus, viva uma vida em santidade. Você quer ser louvado diante dos homens, você quer ter um testemunho ilibado, ame a sua esposa, respeite a esposa respeite o marido, ame o marido, cuide dos filhos. O marido nunca deixe de cumprir os seus deveres aí de provedor, seja um homem justo, pague suas dívidas em dia, não deva nada para ninguém. A santidade começa aí. Limpa a tua casa desse jeito, não é tirando uma roupa rasgada, uma coisa quebrada, não é nada disso, é você obedecendo os preceitos de Deus. E ele vai dizer aqui, então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, e está escrito a meu respeito,
para fazer, ó Deus, a tua vontade, depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. E então acrescentou. Então o autor aqui da carta aos Hebreus está dizendo, quando você tem uma fé aí que é sacrificial, como dizia o líder da maior seita neopentecostal do Brasil, que fé é sacrifício, quando você se baseia em sacrifício, você está vivendo debaixo da lei. Então você tem que fazer todos os 312 preceitos ali que foram colocados pelos rabinos. Vai estudar sobre isso e vai viver isso, vai circuncidar seus filhos. Você tem que cumprir tudo à risca se você quer viver debaixo do sacrifício aí de animais e sacrifícios aí de ofertas diante de Deus. E segue dizendo aqui, ó: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está dizendo, ó, todos esses sacrifícios aí da lei mosaica devem ser removidos para que, de fato, o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo, possa ser aplicado. Ó. E ele vai dizer, ó: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Jesus, ele morreu de uma vez por todas para tirar o pecado dos seus eleitos, meus irmãos. Então, campanhas não são suficientes, queridos amigos. Megachurches infladas aí de bodes, como eu disse para vocês, de palhaços que estão entretendo bodes. Gente que não conhece a Deus, que vive uma fé rasa, baseada aí em teatros, grandes espetáculos, curas mentirosas, demônios fictícios, pregações mortas, liberais, coachings, confissões positivas, teologia da prosperidade, dízimos e ofertas absurdas. São fracos e inúteis. O evangelicalismo moderno fracassa, queridos amigos, pois entende que pode se salvar sozinho. Quanto mais oferta você dá, quanto mais você sacrifica, quanto mais tempo você passa na igreja, na cabeça deles, eles estão se salvando. Porque a salvação na cabeça deles é por obras, não é por meio do sacrifício de Cristo. Pois eles entendem que podem se salvar sozinhos sem Cristo. Do mesmo modo que os antigos judeus da época de Miqueias e de Oséias, que achavam que em seus cultos inúteis eles iriam agradar a Deus, isso tudo só reflete o que disse João Calvino, meus irmãos. Tudo isso não passa de infantilidade espiritual, fruto de crentes hipócritas e imaturos. Gente que não conhece as escrituras sagradas, meus irmãos, porque seus cultos estão embebidos aí de feitiçaria, estão embebidos de culto a demônios. É isso que eles estão adorando. E muitos podem pegar e falar o seguinte: mas Álvaro, você está generalizando. Eu não estou generalizando, meus irmãos. Olhe para as mídias sociais, olhe para esses ditos grandes pastores modernos aí, que o perdão da palavra, meus irmãos, estão enchendo os bolsos de dinheiro, às custas de fiéis aí, que são outros hipócritas também, porque estão indo atrás destes falsos profetas aí, desses gurus do mundo gospel, porque o que eles querem é dinheiro, meus irmãos. O falso profeta, dizia Paul Washer, é um castigo para falsos crentes. Então preste atenção, meus irmãos, no que estão fazendo com a fé cristã. Estão deturpando a palavra de Deus. Já não se expõe o texto, já não se explica o texto, já não se aplica o texto. Estão preocupados em fazer o que dá certo, o que dá para ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados com as almas das pessoas, estão preocupados com as ofertas. E como isso se resolve, meus irmãos? Com o que nós vamos resolver esse problema? É o versículo 8 aqui, ó. Prestem atenção, ó. Ele te declarou, ó homem. Quem te declarou? Deus te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. É necessário a igreja evangélica moderna mudar, meus irmãos. Tira de dentro dos cultos o sacrifício, tira de dentro dos cultos a fogueira santa, o óleo ungido, o cair aí no poder que eles falam,
o reteté, tira do meio deles tudo isso, tira os falsos profetas. É necessário que haja uma nova reforma, só que agora dentro das igrejas neopentecostais, que têm se tornado seitas, baseados em um culto sacrificial, baseado no Antigo Testamento. Esse problema só será resolvido quando nós voltarmos às raízes. É necessário que o púlpito seja preenchido da palavra de Deus. Os crentes têm que estudar as confissões históricas, têm que estudar os catecismos históricos para compreender o que é o ensino puro e simples das Escrituras, para assim ouvirmos de fato a voz de Deus, queridos amigos. Aqui Miqueias, ele define qual é a religião verdadeira. E ele repete o que Tiago ele diz em sua epístola no capítulo 2, que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas e cuidar deles, cuidar do seu próximo, amar o próximo. Como dito, a religião verdadeira consiste em amor e obediência a Deus, acima de tudo, e amar o próximo como a si mesmo. Servir a Deus não por barganha, esperando receber algo em troca, recebendo vantagens. Não é nada disso, meus irmãos. Adorar a Deus e servi-lo apenas por saber quem é Deus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele lhe deu o maior presente que Ele podia te dar, a maior bênção que Ele podia te dar, que é a salvação. Ele não está preocupado com a tua oferta, querido amigo, Ele está preocupado com você. Ele quer te salvar. Então, é um Deus que não está preocupado com a sua oferta, como afirmam os hereges neopentecostais. Esses lobos travestidos de pastores neopentecostais, não é um Deus que está preocupado com a tua conta bancária, se ela tem muito ou se ela tem pouco. Não é um Deus que está preocupado se a sua roupa é de grife ou se é do lojão do Brás. Ele está preocupado com a tua vida, está preocupado com a tua salvação. Ele quer te oferecer graça e misericórdia, mas é necessário que você saia do meio de toda essa corrupção moderna, meus irmãos. É necessário que nós estejamos nos voltando para a palavra de Deus. É um Deus que não está preocupado se seu carro é uma Mercedes, ou se é um Palio, meus irmãos, se é um carro popular. É um Deus que está preocupado com você, com a sua alma, em te salvar de você mesmo e da sua própria corrupção. É um Deus que quer tirar você do lamaçal do pecado, em te salvar de si mesmo. Deus está focado na nossa salvação, não nas nossas finanças. Ele é um Deus que está olhando o modo como você entrega, Ele não está olhando para o que você entrega. Ele está olhando para a intenção do seu coração. Ele está olhando, meus irmãos, se você está interessado aí em trocar a tua salvação por barganhas, é o mesmo, como dizia o Paul Washer, você ter toda uma bênção verdadeira que é a salvação em vida eterna e querer trocar por um sapato furado, que são bens materiais, coisas efêmeras e passageiras que com o tempo vão se deteriorar. Muitos só vão para a igreja porque quer a restituição do casamento e não entende que a restituição do casamento vai ser habilitada através do quanto o marido e a mulher conhecem da palavra de Deus. Muitos só vão para a igreja porque querem ter uma experiência, quer assistir um show. Outros vão para a igreja porque querem um carro zero, uma casa própria, e não estão nem um pouco preocupados com a verdadeira exposição da palavra de Deus. E quando aparece um pastor bíblico, como aconteceu anos atrás com o pastor Carlos Augusto Vailate, ele termina de pregar em uma das igrejas que ele visitou, e vem um senhor já de idade, creio eu, com seus cabelos brancos, e se aproxima dele e diz o seguinte: pastor, eu gostei da sua pregação, só tem um probleminha. E o irmão Vailate, ele responde: qual é o probleminha, meu senhor? Ele diz: tem muita Bíblia, você leu demais, você expôs muito, fala mais, conversa com o povo. Ele queria que deixasse de lado a palavra de Deus e começasse com discursos motivacionais, ou talvez discursos liberais, discursos aí que refletem o iluminismo do século XVIII. Talvez era isso que ele queria. Deus não está focado em nossas finanças.
É um Deus que está olhando para o modo como você se entrega, não no que você entrega. Pois Ele quer você, não a sua oferta. Ele exige adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E mais uma vez eu torno a citar o príncipe dos pregadores aqui, Charles Spurgeon. E ele, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte, não é algo externo, não são ofertas externas, senão o coração. Se queres trazer uma oferta, tragas a ti mesmo. Não há outra oferta que o Senhor não tenha muito desejado. O Senhor quer você, meu irmão, minha irmã, que me escuta nesses momentos. O Senhor quer a tua vida, Ele não quer as tuas ofertas. Ele não precisa das tuas ofertas. Ele precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer o que você tem, Ele quer você. Então, olhe para todos esses escândalos modernos, meus irmãos. Igrejas com área VIP, igrejas que cobram taxa aí para batizar os seus adeptos, igrejas que cobram tudo o que lhes é oferecido, igrejas que têm pipocaria na frente, lojas do Bob's e do McDonald's. Eu tenho visto igrejas que não tem nada a ver com igrejas que parecem mais shopping centers, que estão ali focados apenas em arrecadar dinheiro, não estão preocupados em salvar almas. Eles querem apenas dinheiro, e por isso que eu falo para vocês, se você pertence a uma igreja neopentecostal, sai desse antro de perdição, porque não são igrejas, são seitas que estão preocupadas apenas com dinheiro. Deus disciplina o seu povo para corrigi-los, queridos amigos, não para destruí-los. Ele corrige para trazê-los para perto de si, por isso chama o evangelicalismo moderno ao arrependimento, pois ele fracassou, para que assim deixe o pragmatismo e, como eu disse, tire dos púlpitos esses pastores hipócritas, liberais, pragmáticos, falsos profetas coachings, falsos profetas da confissão positiva e da teologia da prosperidade, e deem lugar aí não a filósofos e psicólogos, sociólogos, mas a pastores bíblicos, e assim deixem de lado o sincretismo religioso. Porque se a igreja não tiver bons mestres, homens que se afadigam na palavra de Deus e não vivem, como dizia João Calvino, que a vida do pastor é labutare, orare et labutare, é orar e trabalhar. Se o pastor não disciplina, se o pastor não discipula, se o pastor não ensina, se ele não ora, se ele não visita, se ele não cuida das ovelhas, se ele não está preocupado com as almas, ele é um lobo que está apenas olhando aí enriquecimento. Só assim a igreja vai deixar de lado o sincretismo religioso e vai voltar às suas raízes bíblicas e históricas, queridos amigos. E assim verdadeiramente vai viver a vontade de Deus. Eu sinto dizer que essas seitas neopentecostais não vivem a vontade de Deus. Eles estão preocupados apenas com a arrecadação. A única saída para a igreja evangélica moderna deixar de fracassar é deixando de lado esses lobos, esses pregadores aí da moda, do mainstream evangélico, e ouvir pregadores bíblicos como Augusto Nicodemos, Carlos Augusto Vailate, entre outros aí, meus irmãos. O saudoso John MacArthur, que já partiu, Vodd Balkenham, que também nos deixou no ano passado, e o próprio Paul Washer, John Piper. Temos aí pregadores honestos, meus irmãos. Assistam esses homens, ouçam seus ensinos, para que vocês deixem de fracassar, para que deixemos de fracassar, queridos amigos, para que possamos viver de fato a palavra de Deus, viver o que está expresso nas Sagradas Escrituras. Eu não estou hoje aqui para falar do fracasso do evangelicalismo moderno, para condenar, para criticar, mas é com muita dor no coração que eu faço um apelo aqui, pregadores, estudem a palavra de Deus, vivam a palavra de Deus, exponham o texto sagrado, para que de fato você possa alimentar a sua congregação com ensino bíblico sólido, e não com discursos motivacionais e com heresias, com discursos liberais, filosóficos e sociólogos ou psicológicos.
mas vivam a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.